Boa tarde, ouvintes da Rádio Difusora Acreana. Nesse exato momento, são 13 horas e 30 minutos. Está começando o Planeta Acre, Momento Verde no seu rádio. Gente, no programa de hoje vamos entrevistar o indigenista José Carlos Meireles. José Carlos dos Reis Meireles Júnior é um sertanista brasileiro, nascido em São Paulo. Largou a engenharia em 1970 para trabalhar na FUNAI. A partir de 88, tornou-se um dos principais mentores da política de preservar o isolamento dos índios não interessados no contato com os brancos. Essa opção sucedeu às tradicionais posturas de antropólogos e governos baseados no contato para proteger, aculturar e integrar os indígenas. Meireles integrou a Coordenadoria de Índios Isolados da FUNAI desde a sua criação em 1987, por iniciativa do indigenista Sidney Ponçoelo, que coordenou a Frente de Proteção Etnoambiental do Rio Envira, no Acre, com sede na cidade, não na cidade de Feijó, né, com sede a 7 quilômetros abaixo da cidade de Feijó. Há 7 dias. 7 dias, né, Meireles? É isso. Bom, boa tarde, Meireles. Boa tarde. Meireles, me conte um pouquinho sobre essa sua profissão de indigenista. É uma profissão realmente perigosa, né? Qual é o papel do indigenista, né? A visão aqui, pelo que eu estava lendo aqui, a visão do trabalho do indigenista mudou, né? Hoje ela é diferente, né? Você poderia explicar um pouquinho sobre esse trabalho? Olha, indigenista é um camarada que resolve apoiar povos indígenas, sejam eles isolados ou não, já com contato. Esse novo termo, esse termo indigenista, né, ele surgiu com o surgimento da FUNAI, quando o SPI termina, que no tempo da SPI eram sertanistas. Né? Serviço de Proteção ao Índio, no caso. SPI é Serviço de Proteção ao Índio. E a FUNAI é criada. As pessoas que trabalhavam com índios foram denominadas indigenistas. Só com uma pequena diferença. Alguns indigenistas que foram trabalhar com povos isolados, né, povos que não têm contato regular com a nossa sociedade, é uma outra carreira que é um sertanista. Mas o sertanista é um indigenista com a particularidade só de trabalhar com povos isolados. Indigenista, na verdade, é o quê? Indigenista é uma espécie de embaixador dos índios. Ele é o cara que escuta os índios e diz ao Estado brasileiro o que os índios estão pensando, quais são as demandas dos índios. É mais ou menos isso. Antigamente, por exemplo, no tempo de Rondon, ou talvez mesmo no tempo dos irmãos de Vilas Boas, né, que são sertanistas ou indigenistas conhecidos, né, historicamente, como diz o texto aqui, a função era não apenas proteger, mas aculturar, ou seja, retirar eles da cultura tradicional e integrar eles à cultura do branco. Isso mudou, né? Por exemplo, você como indigenista não pensa assim. Eu acredito até que os irmãos Vilas Boas também já reformularam essa abordagem, né? Como é que é essa função de proteção hoje em dia? Como é que ela se dá? Então, só para contextualizar essa sua pergunta, Rondon, que fundou o SPI em 1910, você imagina em 1910 qual era a política em relação aos índios do Brasil? Era eliminar Os índios. Rondon era positivista. Rondon fez contato com vários grupos, tinha aquele né? Foi o primeiro cara que pensou em proteger a terra dos índios, a cultura dos índios. Só que Rondon tinha uma ideia de que os índios teriam que se ir aculturando aos poucos, né? Mas isso em 1910 era uma coisa nova. Rondon era um visionário. Era avançado para a época. Não é visionário hoje. Sim. As pessoas criticam hoje, né? Quando eu entrei na FUNAI em 1970, até alguns antropólogos achavam que os índios iam se acabar enquanto índios. Eles iam ser absorvidos pela cultura maior, que é a nossa, e se integrar à comunidade nacional. E felizmente, né, até os antropólogos, quem pensava nisso, está errado, os índios estão aí e continuam índios. Né? Então, a visão hoje... A FUNAI, até 1988, com a Constituição de 88, era tutora dos índios. Existia a tutela. O índio era considerado menor. A FUNAI era seu tutor. Né? Hoje, existe a tutela da FUNAI, mas é a tutela de direito, não da pessoa. Sim. A tutela é do direito. A função específica da FUNAI, hoje, é tutelar o direito dos índios.
Não tutelar a pessoa Não como se eles fossem titular, incapazes. Não dizer, titular o Bira, o Zezinho e o Ban. Peraí, né? Entendeu? Notou a diferença? Claro, muito grande, enorme. É isso. Bom, você é um dos primeiros indigenistas acrianos, se não o primeiro, a travar contato com grupos de índios isolados. Bom, como é que se dá esse contato? Você poderia contar para os leitores como é que é essa aproximação, esse contato, como ele acontece, né? E depois explicar também o que a gente já sabe sobre esses índios isolados, quais são as características desses povos já contactados. Olha, o contato se dá, desde 88 a política é proteger os povos isolados, e se ele quiser fazer contato, que seja por vontade dele, não por vontade nossa. O que está ocorrendo hoje, atualmente, século XXI, ocorreram vários contatos depois daquele contato lá do Xinani, do Javari, entendeu? Tem vários grupos que estão fazendo contato. A pergunta é, por quê? A resposta é simples, diminuição de território. Esses povos, para serem isolados, serem como eles são, eles precisam de um território muito grande. E a nossa cultura tem uma fome desgraçada por terra. Sim. Né? Não existe mais quase espaço vazio na Amazônia. Você comprime o território de um povo desse, chega uma hora que eles se reúnem e falam, ou a gente vai lá, né, civilizar esses caras que estão aqui perto matando a gente, ou então a gente vai se acabar. Né? O contato normalmente ocorre por conta disso, como ocorreu esse contato de 2014, lá naquela área que eu trabalhei muitos anos, né? Tem 4 grupos isolados, tinham, né? Agora são 3. Um é de recente contato, esses que fizeram contato. Mas normalmente o contato ocorre por isso, né? Eles foram atacados, segundo eles, lá. Eles moram na fronteira do Brasil com o Peru, às vezes faz aldeia no Peru, às vezes no Brasil, às vezes a aldeia no Brasil, o roçado é no Peru. Né? Eles não têm nada a ver com o paralelo 10 graus sul. Sim. Eles foram atacados lá por um grupo ou de madeireiros legais ou de narcotraficantes, mataram mais de 2/3 da aldeia e hoje restaram 35 pessoas. Esses caras foram atrás de se encostar em algum lugar para não se acabar. Então hoje lá, o pessoal da Frente Vida está cuidando deles e tal, estão morando lá perto da base onde eu morei muitos anos. Então lá, nesse processo de conhecimento do nosso mundo. São 4 etnias distintas de índios isolados no Acre? No Acre, sim. Tem esse grupo, que o pessoal inicialmente a gente achava que era um Sapanaua, mas Sapanaua é o nome que o Jaminau e intérprete deram para eles e ninguém sabe realmente como eles se autodenominam. E de repente não precisa. Para que precisa ter autodenominação? Quem é você? Eu sou o Maurício, pronto. Claro. Entendeu? Mas tem mais 3 grupos ali naquela região que não tem contato ainda, mas que eu acho que não vai demorar. Esse povo vai fazer contato justamente por conta dessas coisas que eu estou te dizendo. Você me disse que mais ou menos assim, uns 35 sobreviveram dessa etnia específica, né? Qual é o tratamento que se dá quando um índio desse procura? Porque assim, eu tenho informação de que só o fato deles entrarem em contato com um homem branco já é suficiente para dizimar a tribo deles por doenças que para nós são comuns, como uma gripe, por exemplo. Uma gripe do branco, se contraída por um índio que não tem os anticorpos, né, para esse tipo de vírus, dizima a tribo inteira. Então, existem cuidados nessa aproximação? Desde o do terceiro dia do contato, que eles adoeceram, a gente já sabia que eles iam adoecer. A gente entrou em contato com o Dr. Douglas Rodrigues, que trabalhou no Xingu muitos anos e trabalha até hoje, com vários grupos de recente contato. O Douglas foi lá para o Xingu. Né? Os 7 primeiros que fizeram contato, todos adoeceram de gripe. E o Douglas cuidou deles lá uns 7, 8 dias até, porque é o tempo, né, que uma gripe demora para ser curada. Eles queriam porque queriam ir buscar os outros. E a gente não. Se você for lá avisar ou chamar o pessoal, você vai levar essa doença aí, o pessoal vai morrer. E eles compreenderam? Compreenderam, conseguiram. Tinha um intérprete já, os Jaminal já estavam lá, enfim. Existe uma equipe de saúde até hoje lá na base do Xinani para cuidar da saúde desses índios. Porque, segundo o Douglas, eles vão demorar 3 gerações para ter a imunidade que nós temos. Ou seja,
Cada gripe que ele tiver, você tem que cuidar como se fosse a primeira. Senão, com 3 dias ela vira pneumonia e com 5 dias é óbito. Então, você vai ter que ter aí por uns 30 anos um cuidado especial com esse grupo. Senão, ele pega uma gripe, fatalmente ele morre. Porque não tem anticorpos, eles nunca tiveram. O Douglas fez uma sorologia desse pessoal para saber as doenças que eles já tiveram. Nunca tiveram gripe, nunca tiveram hepatite, nunca tiveram sarampo, nunca tiveram catapora, nunca tiveram nada disso. Já foram vacinados para essas coisas todas. Né? Então, quando você não tem... Quando aparece uma doença desconhecida, o teu organismo não tem anticorpos para aquela doença. Né? Então, ela pode ser fatal. É o caso desses povos. Ou seja, 5 dias depois do contato. 5, 6 dias, o cara, se pegar uma gripe, ele está morto. Se você não cuidar. Então, isso explica porque foi tão fácil tomar as terras dele. Ué, você pega os escritos de Nóbrega, do padre Manuel da Nóbrega, na Bahia, 1560, 1570, por aí. Ele fala que quando ele chegou na arquidiocese lá, tinha 80 mil tupinambás. E depois de um ano tinha 1000. Morreram 70 e tantos mil índios, ele dizia que morriam como moscas. Os caras pegaram varíola, cara. Logo de cara. É. Entendeu? Então é isso. Bom, eu acho que as fotos sobre essas populações isoladas, as que foram tiradas, inclusive você estava no sobrevoo, né? Elas mostram que não são povos aculturados, sem conhecimento, ou que vivem de forma primitiva. Pelo contrário, são totalmente integrados à floresta e têm plantios, né? Sofisticados, né? Eu vi foto de plantio de amendoim, de algodão, de banana, de mamão, isso de forma organizada, né? O que a gente sabe sobre os conhecimentos e a cultura desses povos recém-contactados? Tanto por foto como pelo contato mesmo de comunicação. Esses grupos que tem lá no Envira, três povos são agricultores. Eles plantam, tem roçado e tal. Tem uma agricultura, aliás, sofisticada. Né? Eles plantam de uma maneira... Eles plantam a moda de que hoje tem um negócio de SAF, né? Sistemas agroflorestais. Se você olhar a foto do roçado daqueles índios, aquele é um SAF. Eles não plantam tudo separado as coisas, é tudo junto. É macaxeira, banana, é tudo misturado. Eles são agricultores finos, vamos dizer assim. Tem uma quantidade muito grande de produtos agrícolas. Né? Tem a cultura deles, tem a cosmologia deles, que no caso desses Sapanã é muito parecido com a dos povos Pano, mas a gente não sabe muito bem ainda, porque também os índios não vão. Eu te conheço hoje, amanhã você não vai me contar toda a tua vida e todos os teus segredos, né? Demora um pouco para a gente se conhecer, né? Da mesma forma são eles. Né? Mas essa ideia que as pessoas têm do selvagem, né? Isso é que a gente tem que acabar com essa ideia. Né? São povos que têm uma cultura diferente, mas que são pessoas como a gente, têm sentimento como a gente, têm família, têm amor, têm problema, têm fofoca, tem pessoas legais, tem pessoas que não são legais, são pessoas exatamente iguais a gente, só que com uma cultura diferente. O problema é que a gente tem uma certa mania ruim de achar que as pessoas devem ser como a gente é. Quem não for igual a mim, não presta. Exatamente. Né? É atrasado, é selvagem. Quem não tem a minha religião é não sei o quê. E vai por aí afora. Quem não torce para o meu time, e é assim que a gente é. Isso mesmo. Por que você é assim? Claro, a gente já falou sobre várias importâncias aqui, mas por que é importante uma política de proteção a esses povos? É claro, a gente pode concordar sobre isso, que é importante porque está preservando a cultura, etc. Mas as pessoas em si não entendem o porquê da necessidade de grandes faixas de terra, uma população, vamos dizer, de pessoas restrita em relação ao tamanho da terra, né? 100, 200, 300, 400 pessoas para uma terra grande. E muita gente, né, principalmente pessoas ligadas ao agronegócio, diz que não, que isso é um desperdício, que não compensa, vamos dizer, você preservar grandes áreas ou preservar a cultura desses povos. O que você diria para pessoas que têm esse tipo de pensamento? Bom, tem duas coisas que eu acho que são interligadas, são a mesma coisa, mas a gente pode dividir. Primeiro que essas pessoas são seres humanos, que têm uma cultura diferente, e eu acho que o respeito à diversidade, o respeito à diferença, está na Constituição. Está escrito lá na Constituição de 1988 que o Brasil é um país pluriétnico. Isso é uma coisa. Outra coisa, esses povos, né, a defesa desses povos e a demarcação do território desses povos
Eu vou falar em termos gerais do Brasil. Hoje, 13% do território nacional são terras indígenas. É onde estão os lugares mais preservados da Amazônia, ou do Cerrado, ou do sul do país, são nas terras indígenas. Aí as pessoas dizem, mas é muita terra para pouco índio. Eu faço um exemplo. 13%, tá? Do território nacional é índio. Quando o Cabral chegou aqui, eram 100%, né, dos índios. Então, muito bem, eu vou fazer uma comparação contigo. Você tem um terreno de 1.000 metros quadrados. Eu chego amanhã lá no seu terreno e tomo 870 metros quadrados do teu terreno e tu fica com 130. E ainda digo que você tem muita terra. O que você acha desse raciocínio? Entendeu? Então, é uma questão de direito fundamental dos índios de existirem e é uma questão de preservação. Os índios não desmatam, os índios preservam essa região. Eu acho que isso é um... E as terras indígenas, na verdade, elas não são dos índios, elas são da União. A terra indígena, o índio tem o usufruto. Mas a última coisa que se faz quando demarca uma terra indígena é registrar ela no SPU. SPU chama-se Serviço de Patrimônio da União. A terra da União. Então, os índios não estão usurpando nada do Estado brasileiro. Esses 13% do território nacional é patrimônio da União, gente. É patrimônio do povo brasileiro. Eu não vejo onde está o problema. Na verdade, eles estão preservando esse patrimônio. Claro, estão preservando um patrimônio incrível. Então, qual é o grande problema? 83% do território nacional, será que não dá para encher de soja, de milho, de tudo que é troço e ainda sobra terra, gente? Então não tem nenhum problema. Mesmo porque essa reserva de áreas nativas, vamos dizer, onde tem biodiversidade, onde tem plantas, são áreas assim ideais para pesquisa, até para novos produtos, claro, tanto na área da cosmética, da alimentação, N áreas aí, né? A floresta é um manancial de recursos que podem ser pesquisados e de forma sustentável explorados, né? Então, isso, assim, quer dizer, você tem aí no território brasileiro, você tem índios no Cerrado, você tem áreas de Cerrado preservadas em terras indígenas, enfim, nos vários biomas do Brasil, os índios ajudam isso. E é o que eu te falei, eles estão preservando um patrimônio do povo brasileiro, que é da União. Então, não vejo problema nenhum. Eu sei que a questão indígena é uma questão federal, do governo federal. O FUNAI é o órgão que cuida. Mas, por exemplo, o Estado do Acre desenvolve várias políticas, né, em relação aos índios e me parece que desenvolveu políticas em relação aos índios isolados. Você estava à frente disso. Como é que foi o trabalho do governo do Acre em relação aos índios isolados? Olha, o governo do Acre é uma exceção do Brasil. Não existe nenhum Estado brasileiro que tenha uma comunicação mais aberta com os índios que é o Estado do Acre, né? Uma boa exceção. Todos deviam ser assim, mas infelizmente não são. Quando houve o contato, o governo do Acre ajudou com helicóptero, porque é aquela emergência, contato é emergência, vários voos de helicóptero, e o Tião me ajudou a comprar freezer, levar freezer para lá para vacinar os índios. Foi um corre-corre danado. Mas, independentemente disso, o governo do Estado do Acre tem projetos com as comunidades indígenas do Acre, vários tipos de projetos, né? KfW, projeto com dinheiro do Banco Mundial e vai por aí afora. No caso específico dos índios isolados, a Frente Envira, recentemente, semana passada, a gente fez uma reunião lá na assessoria indígena para colocar a Frente Envira dentro desse projeto dos índios Caxinauá, dos Yawanauá, dos índios do Acre que vão ser beneficiados por esse projeto. Esse projeto vai beneficiar a Frente Envira e o Sapanau, os índios do Xinande, como a gente chama, para não cometer nenhum erro antropológico, eles já têm as demandas deles. Né? Então a gente colocou à frente, né, os governos do Acre chamou à frente e vamos incluir a Frente Envira nesse projeto, que eu acho uma coisa natural, perfeitamente normal. E a questão, vamos dizer, da pressão dos peruanos, ou traficantes, madeireiros, a gente fala peruano, mas pode ser brasileiro também, a gente não sabe. Essa pressão diminuiu, vamos dizer, algum órgão de vigilância foi acionado para a proteção dessas áreas? Olha, essa região da divisa, da fronteira do Acre com o Peru, na minha opinião, é uma região muito complicada. Primeiro que é uma fronteira muito grande, a maioria das fronteiras são linhas secas. É distante, é difícil o acesso.
E do outro lado, do lado do Peru, apesar de ser áreas destinadas a parques nacionais, e o Parque Nacional do Alto Purus tem 4 milhões de hectares, tem a Reserva Murunawa, que é contígua àquela área do Ivira, que tem isolado parentes desses que fizeram contato. Só que do lado de lá, essas áreas estão cheias de madeireiros ilegais e de narcotraficantes. Tem bastante, não é pouco não. E isso é um problema sério no Peru, porque até hoje o governo peruano não conseguiu desocupar essas terras que o próprio governo peruano destinou aos índios. Se tirar esses atores que não são, que são papagaio de pirata, que não deviam estar aí, as coisas se resolvem. Mas, infelizmente, a gente do lado peruano tem problemas sérios. E como essa história do narcotráfico e da madeira, os caras atravessam a fronteira, vão para cá, vão para lá, né? É uma região muito complicada. Não se teve nenhuma solução, as coisas estão piorando cada vez mais. Mas não existem recursos tecnológicos de vigilância hoje suficientes? Meu amigo, qualquer governo, você não faz nada dentro de um país que o governo não saiba. Ninguém vem me dizer que o governo peruano não sabe exatamente onde estão os laboratórios. O governo sabe onde você compra cigarro, que você mete seu cartão de crédito lá, não vai saber onde você está produzindo coca. Então, todo governo sabe o que acontece no seu país. Agora, uma coisa é saber, outra coisa é resolver. E será que tem vontade política? Aí é uma outra história. Né? Mesmo recursos adequados? Recurso tem, se quiser resolve num mês. Num mês. Limpa essas áreas todas, entendeu? Um mês resolve. Agora, o problema é que aí já entra as questões políticas, esses caras têm muita grana, eles financiam campanhas políticas, bom... É a mesma história em qualquer país, né? É a mesma história daqui, né? Daqui. Não é muito diferente. Vamos falar então de política indigenista. Atualmente, a Senai parece que mudou alguns parâmetros dentro da direção dela, eu não estou muito bem informado. Eu gostaria de saber, a política que a FUNAI está realizando com os índios isolados, aqui no caso do Acre, ela está adequada na sua visão? Ou eles estão fazendo o que é necessário? Ou tem coisas que ainda precisam ser feitas? Existem... às vezes, por exemplo, quem está lá na frente, no gabinete, tomando decisão, não enxerga o que quem está na ponta enxerga, em termos de necessidades concretas. A FUNAI está fazendo o seu papel de atender esses índios como deveria, ou está faltando alguma coisa? Deixa eu te dizer uma coisa, é bem diferente o pessoal da FUNAI que trabalha na ponta, lá na atividade fim, e o pessoal da administração, o presidente da FUNAI e outros quitais. É bem diferente. Né? O problema é questão estrutural e política. Na verdade, desde o governo, dos dois governos Dilma e um pouco no governo Lula, e agora, principalmente nesse governo que está aí agora, está tendo um desmonte gradual e sucessivo da política indigenista no Brasil. Que vem devagarinho, tem a história da Raposa Serra do Sol. Sim. São coisinhas que vão se comendo pela beirada. Atualmente, essa política está quase toda desmontada, né? A política indigenista brasileira sofreu um desmonte mesmo. E a FUNAI agora, ela paralisou. Por quê? Desmonte da política e não tem dinheiro mais para nada. O orçamento da FUNAI é ridículo. Entendeu? Foi cortado mais de 60% do orçamento da FUNAI. O orçamento da FUNAI hoje é equivalente ao orçamento da FUNAI de 2003. Nossa. Entendeu? Então, simplesmente não tem dinheiro. Ou seja, quando não tem dinheiro, você não consegue chegar lá no fim, na ponta. Por mais boa vontade que essa moçada que está aí tocando frente, alguns colegas que estão aí, esses meninos novos que estão aí, que estão fazendo um trabalho legal, não morreu nem um sapanau ainda. 3 anos. Sim. Isso é um dado muito bom. Incontestável. Claro, muito bom. Entendeu? Mas aí, meu irmão, como é que você chega lá se não tem dinheiro para comprar gasolina? Como é que você viaja 7 dias no Rio e vira se você não tem dinheiro para gasolina? Então, agora, a política indigenista se desmontou e cortaram o orçamento da FUNAI. Ou seja, a continuar desse jeito, só falta fechar a FUNAI. Porque, de fato, ela fechou. Sim. Não fechou de direito. Entendi. Mas para efeitos práticos não está funcionando. Mas para efeito prático a FUNAI. Eu estive em Brasília agora, fui convidado a fazer parte do Conselho dos Povos Isolados em Brasília e tive a oportunidade de conversar com as pessoas lá sobre orçamento, como é que está. O que me mostraram, o negócio estarrecedor. Né?
o dinheiro que a FUNAI tem hoje em mãos dá mal para pagar o aluguel das administrações, o serviço de limpeza, a internet e o cafezinho. E olhe. Para atividade fim, acabou o dinheiro. Não tem. Mas essa situação é devido a quê, Meirelles? Todo mundo... Essa situação, colocaram um general lá para ser presidente da FUNAI. Voltamos, anos 70, rides again, né? Nossa. Voltamos aos anos 70. Né? Isso tudo faz parte de uma política. É o agronegócio, meu amigo, que quer acabar com esse negócio de terra indígena, de FUNAI atuante, índio isolado. No norte de Mato Grosso, ali perto da soja, 13 Cauarriva, 400 mil hectares de terra, vamos plantar esse negócio de soja, rapaz. Faz um conjunto do BNH, bota esses 13 caras lá, na beira do mar, entendeu? Vamos plantar, entendeu? Isso é uma política. Isso é uma política, isso não é à toa. Por que cortaram isso? Teve 2 cortes de orçamento da FUNAI. Teve o primeiro, não satisfeito, teve o segundo, cara. Então, o orçamento da FUNAI é ridículo. Né? Ele não pesa no orçamento da União. Se multiplicar por 10 o orçamento que a FUNAI tem hoje, não vai ter peso nenhum no orçamento da União, é 0,000 não sei o quê. Mas é uma política deliberada para realmente acabar. Realmente eu acho. Eu acho não, eu tenho certeza. E olha que eu trabalhei na FUNAI no tempo do regime militar, entrei em 70, governo Médici. Estava em Brasília e me perguntaram, só para encerrar essa conversa, me perguntaram, Meirelles, como é que era no tempo do regime militar? Era melhor ou era pior que hoje? Eu falei, olha, no tempo do regime militar, os generais mandavam a gente ir para o mato fazer uma coisa, que era integrar os índios, aculturar os índios, a gente ia fazer a outra. Só que tinha muito dinheiro. A gente tinha liberdade de se mexer. Hoje, está pior. Porque a política está desmontada e você nem dinheiro para ir para o mato. Ou seja, o discurso melhorou, mas na prática piorou. Como? O discurso, a consciência em cima deles melhorou, mas na prática foi inviabilizado por falta de recursos. Então, a sorte é que ao longo desses anos todos os índios cresceram politicamente, se organizaram. Né? A grande maioria dos índios hoje vai para a ONU, vai para a OEA, bater pau, entendeu? Vai por aí afora. Agora, e os isolados? A quem eles recorrem? Eles não têm a quem recorrer. Se não for o Estado brasileiro para protegê-los, entendeu? Então esse é o grande nó. Perfeito. Meirelles, o programa está chegando ao fim, né? Estou agradecendo muito essa entrevista, foi muito rica, muito obrigado mesmo. Eu gostaria de saber se você gostaria de deixar algum recado ainda, antes que a gente termine o programa, suas palavras finais, no caso. Então, eu acho o seguinte, nós estamos falando do governo do Acre, né? Sim. Essa parceria que existe dos índios do Acre e o governo do Acre começou lá no governo do Jorge, né? Que tinha até uma secretaria, depois virou uma assessoria, mas continua até hoje. Eu acho que nada é perfeito, nenhum governo é perfeito, e jamais eu diria que o governo do Acre é um governo perfeito, né? Porque a perfeição não existe. Sim. Né? A perfeição é uma busca, não é um fato. Mas eu acho que me preocupa muito essa política que tem do governo do Acre com os índios. Devia ser uma política de Estado, isso devia ser no Brasil todo, mas infelizmente é uma política de governo. E os governos mudam. E eu tenho muito medo de um governo mudar e vir uma pessoa muito mais interessada em plantar soja do que preservar a floresta, e esse diálogo bonito que existe entre os índios e o governo do Acre se acabar. É uma preocupação que eu tenho. Por isso que precisamos reforçar a base agora, né? Enquanto é tempo. Tá certo. Muito obrigado, Meirelles. De nada. Eu que agradeço. Nossa, imensamente. O programa Planeta Acre é feito para você que se preocupa com a qualidade de vida no nosso estado, na Amazônia e no planeta. E o nosso boa tarde especial vai para todos os aniversariantes do mês, já ligados pelo nascimento. Planeta Acre é o momento verde no seu rádio. Está chegando ao final.
Fique ligado no programa Planeta Acre, todas as sextas-feiras, às 13h30, às 14 horas. Espero que tenham gostado, pois o programa é feito com muito carinho para todos vocês. Aguardamos seu telefonema e suas sugestões. Apresentação Maurício Galvão, produção musical William Arruda, divulgação em mídia e fotografia Cristina Lacerda, sonoplastia Jandem Silva, jornalista responsável Júnior César e Wilson Nascimento. Direção executiva de programação e produção Alexandre Nunes. Este programa é uma realização da Fundação Aldeia de Comunicação. Boa tarde e até a próxima sexta-feira.